Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graça, por que cada criatura lhe deve, fazer as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tema 27, Livro do Céu, capítulo 29. Jesus chama a alma à perfeita conformidade com sua vontade. Ele quer nela um absoluto desapego de tudo e uma pobreza perfeita com santa indiferença. E ele continuou a dizer-me: quero de ti perfeita conformidade com minha vontade, de tal modo a desfazeres tua vontade na minha. Desapego absoluto de todas as coisas, tanto que tudo o que é terreno quero que seja tido por ti como esterco e podridão, de dar horror só de olhá-lo. E isto porque só de ter as coisas terrenas em volta e fitá-las, ainda que não tivesse apego a elas, acabam obscurecendo as coisas celestiais e impedem a realização desse casamento místico que te prometi. Além disso, quero que, assim como eu fui pobre, também me imites na pobreza. Deves considerar-te nesta cama como uma pobrezinha. Os pobres se contentam com o que têm e agradecem-me primeiro a mim, e então a seus benfeitores. Assim aceita o que te é dado, sem pedir nem isto nem aquilo, porque poderia ser um estorvo em tua mente e com santa indiferença, sem pensar se isto te faria bem ou mal, te submeta à vontade dos demais. Então aqui bem explicitamente, o Senhor vem falando bem claro, né? Um texto bastante pequeno, mas assim com uma profundidade muito grande, onde Jesus vem aqui orientando, né? Trazendo essa orientação muito clara para Luísa do desapego, da santa indiferença, da conformidade com a sua vontade. E aí já entrando direto aqui nas questõezinhas, o que é essa conformidade? A conformidade, como a própria palavra, o significado da palavra é conformar, é estar na forma, é estar conformado, estar na forma, estar formatado dentro de é como se fosse colocado dentro de uma forma. Então, o conformar é conforma, dentro de uma forma. Então, existe uma forma existente onde que é colocado o objeto, onde que é colocado o elemento lá dentro. Então, vamos imaginar aqui que a luz é esse elemento e a forma é Jesus. Então, a Luísa é colocada dentro de Jesus, né? Dentro da forma de Jesus, dentro da forma da divina vontade. Então, a vontade dela, o elemento, a vontade da Luísa, assim como o nosso, precisa ser colocado dentro da forma, dentro dos limites, dentro das características daquilo que está estipulado, daquilo que está estabelecido por Deus.
pela divina vontade. Então, esse conformar-se nada mais é do que estar dentro dos limites, estar ali contido dentro daquilo que está estabelecido pelo que Deus coloca, pelo que a divina vontade estabelece. Então, essa conformação, é estar conforme, estar dentro da forma da vontade de Deus. E esse desapego absoluto é realmente ser absoluto é de tudo mesmo, né? É um desapegar-se mesmo, é um desgostar-se de tudo que é terreno, de tudo que tem aqui na Terra, de tudo que se imaginar. Quando ele fala absoluto, é porque não vai sobrar nada. Então, não é um desapegar-se apenas das pessoas. Eu me desapego das pessoas, mas eu continuo apegada a coisas. Nada, nada. Se ele fala que é absoluto, é tudo. Então, é desapegar-se das pessoas, desapegar-se das coisas, desapegar-se dos sentimentos, desapegar-se das realidades que cerca, de tudo ali que está ao redor da criatura, ela precisa fazer esse desapego. Mas esse desapego não é um estar ausente, não é um estar que é como se fosse ausente. Não, as coisas existem, as pessoas existem, as realidades, as circunstâncias, elas vão continuar existindo, só que a criatura tem um contato com todas essas realidades, mas de forma a estar ali desapegada, sem gostar, sem ter. É como se até já vem ali em relação à questão da santa indiferença. O que é essa santa indiferença? É ter as coisas, mas as coisas não ter a pessoa. Então ela cria ali, ela desenvolve uma indiferença, e ele fala santa porque se a gente pensar na indiferença humanamente, às vezes, né, a gente pode imaginar que é mal a pessoa viver indiferente às coisas, indiferente às pessoas. É como se a pessoa não considerasse nada disso. Mas aqui é tudo, como aqui existe aqui uma realidade espiritual por cima de tudo, então essa santa indiferença, esse desapego, essa conformação, é tudo ali no campo espiritual. Materialmente a pessoa vai estar ali, ela vai estar tocando as realidades, ela vai estar tendo contato com as pessoas, ela vai estar tendo a vida ali, a vida material, a vida biológica vai estar se desenvolvendo, mas no espiritual a sua vida está totalmente fundida, conformada com a vontade de Deus. Então, no espírito, aquela criatura já não tem mais apego a nada que é terreno, nenhuma realidade terrena, seja pessoa, seja ali a própria mãe, né? Ou no caso quem tem filhos, tem esposos, não ter aquele apego. Existe a pessoa existe aquela realidade, a pessoa está ali naquela ordem e aí é interessante também, como a Aline falou no estudo, essa relação com a ordem. Então a gente precisa entender, né, e compreendendo, claro que não vem tudo de uma vez, mas aí ir se abrindo a nossa mente, nosso coração, para entendendo o que é essa ordem, a ordenação das coisas, estar em ordem, porque Deus, ele em si já é ordenado, ele é um ser totalmente ordenado, e quando ele fez o homem, quando ele criou o ser humano lá na origem, ele fez o homem ordenado, então as coisas todas tinham uma ordem, então nada estava desordenado. O que trouxe a desordem para a criação, trouxe a desordem para o ser humano foi a recusa do ser humano de fazer a vontade de Deus, de viver na vontade de Deus, de obedecer, de estar ali submetido àquilo que Deus apresentava, que Deus colocava. Então, de estar submetido à sua vontade ao reinado da vontade de Deus. Então, uma vez que o homem sai dessa vontade, ele faz essa quebra, então entra a desordem. Então, a desordem entrou no mundo no momento em que o homem saiu da vontade divina, a desordem entrou. Então, as coisas, quando a gente pensa numa desordem, a gente pensa no caos, nas coisas invertidas, de ponta cabeça, viradas. Então, é o que nós vemos hoje na realidade do mundo, o que nós conhecíamos até há um certo tempo atrás, quem, né, tem um pouco mais de tempo de experiência, tinha de conhecimento há um tempo atrás, algumas décadas atrás, que era correto, hoje é incorreto. O que era errado, hoje é certo. Então, toda essa perversão das coisas, então a perversão também é como se fosse uma inversão, como se fosse uma desordem. Então a perversão também é uma forma de desordem.
Então, perverte as coisas. Então, as coisas estão, quando as coisas estão pervertidas, é porque elas estão fora da ordem. Elas estão desordenadas também. Elas estão fora da perfeição e estão pervertidas. Então, o que nós mais vemos hoje, que a gente mais ouvimos, que a gente mais tocamos hoje, são coisas pervertidas, são coisas invertidas, são coisas desordenadas. Então, em tudo que a gente pensar hoje na nossa realidade, seja até mesmo em casa, nas coisas que nos acontecem, a gente vai tocando em muitas realidades de inversão, de fora ali, né, da ordem mesmo, desordenado. E se a gente olhar para dentro de nós, enquanto nós estamos passando pelo processo de purificação, nós vamos tocando muitas realidades, nós vamos tocando assim, nos dando conta de muitas coisas dentro de nós ainda desordenada, ainda fora da ordem. Então, o que Deus mais quer para nós nesse tempo é que nós voltemos à ordem. E o voltar à ordem é colocar Deus no lugar de Deus. Deus é o rei, Deus que governa, não só sobre a criação, mas nós, como parte da criação, sobre nós mesmos. Então, essa ordem, voltar para essa ordem primordial da criação, é o projeto da santificação, do terceiro Fiat, que nós estamos estudando, que nós estamos conhecendo e que nós estamos buscando viver. Estamos ali buscando essa conformidade. E para que isso aconteça, nós precisamos desse desapego absoluto das coisas que é terrena. Então, a gente vai vendo as realidades, vamos tocar nas realidades, mas aquelas coisas, elas não podem ter poder sobre nós. As coisas, né, estão ali, sejam ordenadas ou não ordenadas, elas não podem ter esse poder de nos tirar desse objetivo, dessa meta, disso que Deus quer fazer em nós e que nós também precisamos, em direção a Ele também desejarmos. Então, o desejar viver na vontade divina é isso, é estar em direção a Deus, concordando com tudo aquilo que Ele está dispondo para nós, de tudo aquilo que Ele está fazendo, de tudo aquilo que Ele está realizando. E assim a gente vai percebendo a ordenação das coisas, a ordenação inclusive dentro de nós, no nosso interior e sobretudo no nosso interior, essa ordenação. Porque as coisas ao nosso redor, diante de nós, no nosso ambiente, no mundo, eles vão ser ordenados à medida que nós formos ordenados. Então, a ordenação começa interna, começa dentro de nós. Então, tem uma expressão bastante conhecida que fala, né, que o mundo muda quando eu mudo. Então, as realidades externas a nós, elas vão mudar à medida que nós mudamos. Então, quando nós passamos a ter um olhar realmente espiritual sobre a todas as realidades, sobre todas as coisas, essa mudança que ocorre em nós, ela vai se refletir no exterior. Então, as coisas que faz parte do nosso estado de vida, da nossa vida ali, que nós não podemos nos eximir, né, das nossas responsabilidades, nada disso, não significa isso, mas as coisas na nossa vida vão passar a ter uma ordem correta. Se até então, né, por exemplo, eu tinha até pouco tempo atrás, até uns 3 anos atrás, eu que era provedora de casa, eu que trabalhava, e devido ao nosso filho ter uma deficiência, eu e meu esposo precisávamos ter esse cuidado de ficar, né, de estar em casa para cuidar dos outros também, e ter uma atenção especial, porque precisa de atenção especial, de cuidado especial, né? A criança hoje já está com 15, mas como tem limitações severas, de fala, de locomoção, então todas essas limitações que dependem de cuidados especiais, um dos dois precisavam de ficar cuidando. Então, como eu já trabalhava, já tinha um emprego estável, então eu continuei trabalhando e ele ficou em casa. Então ele assumiu o papel da mulher em casa e eu era o homem trabalhando e trazendo o sustento para casa. Até um certo tempo, nós não tínhamos assim muita noção de que isso estava fora da ordem, né? Não tínhamos até esse conhecimento. Era muito superficial o conhecimento que a gente tinha em relação a isso, mas ao passar do tempo e agora mais nos últimos anos, a coisa foi ficando assim complicada e dentro de nós vai vindo aquele movimento. E eu falo por mim, foi vindo um movimento muito intenso de passar esse bastão, né? Então, na busca pela santidade, né, que até um certo tempo vivendo buscando santidade humana.
mas foi um processo, foi o caminho que me trouxe até ao conhecimento do livro do céu, da divina vontade que estou trilhando. Eu passei por esse processo. Então, nessa busca ali da santidade, a gente já ia vendo que muitas coisas estavam fora da ordem. Então, mas só que as coisas não se resolvem da noite para o dia. A gente até teria o desejo de que acontecesse, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então, mas à medida, né, eu ia apresentando para Deus, né, que Ele fosse providenciando as coisas que precisassem ser providenciadas, arrumando para poder, né, a gente ordenar pelo menos essa parte, de eu voltar para casa, de eu assumir o meu papel de esposa, de mulher, de mãe, e meu esposo sair para trazer o sustento. E assim, Deus foi encaminhando as coisas. E hoje está dessa forma. Embora, claro que principalmente nesse último ano, a nossa vida se tem passado por muita dificuldade. Nós passamos por muita dificuldade, ainda estamos passando por muita dificuldade. Mas a gente já passou, eu creio que a gente já passou a fase pior da dificuldade ali mesmo de ir colocando as coisas no trilho. E só que aí a gente vai vendo, né? Agora vivendo esses conhecimentos, aprendendo, conhecendo e buscando dar esse sim para Deus, né? Dele reinar em lugar de nós reinarmos, Ele reinando. Então eu vejo muito reflexos disso já acontecendo na minha vida, na minha casa. Então, embora somente eu aqui em casa esteja tendo contato com o livro do céu, tendo contato com esses conhecimentos, buscando essa vida, mas eu já vejo muito reflexo já dentro de casa. Então é muito assim, é o dia a dia, é a convivência, é ali a modificação interna que vai acontecendo dentro da gente. E em acontecendo dentro da gente, vai refletindo externamente. E eu posso, assim, garantir que comigo está acontecendo assim, muita coisa está se ordenando. Graças a Deus. Glória a Deus. Mas ainda vejo que tem muito, ainda estou muito longe ainda de chegar a uma ordenação, chegar a uma, a uma conformação, né, de acordo com aquilo que Deus deseja. Mas eu estou, né, todos os dias renovando o meu propósito, o meu desejo de viver essa vida, de viver o propósito de Deus, de viver na minha vida o propósito de Deus, né, de viver aquilo que Ele está propondo, de viver aquilo que Ele quer viver e não eu viver. E nisso vai entrando ali a questão da santa indiferença. Então a gente vai ficando indiferente a várias coisas, embora as coisas estão ali, estão diante de nós, nós vamos tocando essas realidades, mas a gente não tem mais aquele apego que tinha antes. E essas coisas isso faz parte desse processo de purificação. Então, como aqui a Luísa está no processo de purificação, e nós também que estamos caminhando até que chegue a amadurecer mais e mais e mais, que a gente precisa ainda amadurecer muito ainda nesse processo de conhecimento e de conformação, mas é um processo que a gente vai entendendo que essa purificação ela vai acontecendo, ela vai se dando. Então eu posso perceber uma progressão, né, e não uma regressão. Então, graças a Deus eu percebo uma progressão e glorifico a Deus por isso, glorifico a Deus por essa oportunidade de estar me permitindo tocar esses conhecimentos e de estar fazendo essa experiência da ordenação. E é maravilhoso quando a gente percebe que Deus realmente ele está no comando e que as coisas estão se encaixando, estão sendo ordenadas e a gente está vivendo esse processo. E é um processo consciente, não é um processo que a gente coloca lá, liga a tomada e deixa acontecer e a gente não vê. Quando eu coloco lá, vamos supor, eu coloco um bolo para assar, programo lá a hora de assar e quando apita o forno lá, eu vou lá e desligo, tá assado, eu desligo. Não é assim que funciona, né? A nossa vida não é no automático. Ela vai acontecendo e a gente vai vendo acontecer, a gente acompanha o processo, só que aí a gente não fica pegado no processo e não fica também preocupado, porque eu não estou avançando, porque... Não, a gente pode até, a gente não se autoavalia, a gente não pode se avaliar, né? Porque se a gente se avalia é porque a gente está se vendo, então a gente tem que confiar. Então esse conformar-se que Jesus fala é muito isso, deixar Deus ser Deus, é deixar Deus agir. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confiar, eu tenho que depositar toda a minha vida, tudo, sem tirar uma vírgula.
e colocar tudo na mão dele e deixar ele fazer. E eu só vou concordando, eu só vou ali fazendo o que eu preciso fazer, correspondendo dentro daquilo que é meu papel de corresponder, mas conscientemente vendo ali Deus fazendo, Deus agindo, Deus transformando, Deus realizando e esse processo acontecendo tanto interno e refletindo externamente na vida da gente. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Viver uma vida consciente, né, que a maioria, a gente sabe que a maioria das pessoas já estão vivendo uma vida automática, uma vida como se as pessoas estivessem numa sonambulância, né, como se fossem sonâmbulos ou zumbis por aí, vivendo uma vida que a pessoa não tem significado, não tem consciência do dia a dia, das coisas acontecendo de fato, e só deixando, e vai fazendo, a vida vai passando, e quando vê, passou anos, décadas, e a pessoa não viveu de verdade. Então isso é muito triste. Eu já passei por isso por muitos anos na minha vida, mas eu não, né, uma vez que eu toco essa verdade, eu quero viver a verdade de ver a vida acontecendo dia após dia. Não a minha vida, mas a vida de Deus em mim, acontecendo em mim, dia após dia. E Deus realizando aquilo que Ele quis desde o início, que é colocar a ordem na criação, é colocar o homem na ordem. Ele reinar sobre o homem reina sobre a criação e Deus reina sobre o homem. É isso que Deus quer e nós, conforme vamos conhecendo, nós vamos dizendo, sim, Senhor, é isso que eu quero também. Se o Senhor quer, eu quero. É isso. Se Deus quer, eu quero. Se Deus não quer, eu também não quero. Então é rejeitar as mesmas coisas que Deus rejeita, aceitar as coisas que Deus quer e amar as coisas que Deus ama. Então essa vida de Deus é amar o que Ele ama e rejeitar o que Ele rejeita. Viver o que Ele vive e rejeitar aquilo que Ele... E assim, a nossa vida é essa. Amém, Fiat.